O assunto que vem na sequência me pediu uma pausa para um mate que eu quero compartilhar com vocês, porque eu preciso dele para falar de coisas que são mais do que essenciais para mim, são coisas praticamente sagradas. Eu tive, ao longo da minha trajetória, muitos colegas de aprendizagem, aos quais eu sou muito grato, aos quais eu aprendi muito, muitos colegas de trajetória, colegas de aprendizagem. E eu classifico entre esses colegas de aprendizagem 6 deles como sendo os meus grandes mestres. E entre esses 6, 2 foram verdadeiramente grandes bosqueiros. O primeiro deles, meu mestre de refinamento de trabalho, Moacir Matos, meu parente, meu primo, que eu sempre chamei de tio pela questão da idade, que infelizmente não está mais entre a gente fisicamente, mas aprendi muito com ele. E o segundo, eu diria que para mim, eu classifico, sem demérito aos demais, como mestre dos mestres. Seu Miguel Bardim, alegretense, que viveu aqui bem pertinho durante muitos anos e hoje retornou para sua querência, para o Alegrete. Felizmente ainda está entre nós, esse manancial, para nos oferecer a sua vertente pura e cristalina e riquíssima, para que a gente sorva da sua trajetória para aproveitar coisas de imenso valor para nós. E é em respeito a estes mestres, a estes grandes nomes, tá, que eu preciso falar do quanto eu valorizo, do quanto eu respeito tudo que eles construíram para nós até aqui. Eles estão deixando para nós uma herança absurdamente rica de coisas que nós temos a aproveitar. Nós temos uma longa estrada pela frente simplesmente recolhendo o que estes homens já nos deixaram construído. E numa aula anterior eu fiz ali uma brincadeira tentando conversar na linguagem dos tentos, e eu me dei conta que o que tem pela frente agora de repente pode ser mal interpretado como uma espécie de desrespeito aos que escreveram a história do ofício de Guasqueira até aqui. De maneira nenhuma se trata disso. Na última ligação que eu fiz ao seu Miguel, conversei um tanto com ele, e ele, sempre que eu tenho a oportunidade de parar e escutar um pouco o seu Miguel, ele me conta causas. O ótimo é que a memória dele é muito melhor para os causos do que para marcar, classificar aqueles que ele já me contou e os que ele não me contou. Natural, uma pessoa com 84 anos. Tem gente que acha isso ruim, de sentar para escutar uma pessoa idosa e escutar várias vezes o mesmo caso. Eu acho isso maravilhoso. Isso é maravilhoso, é espetacular. Olha, é ótimo. Tão bom quanto ele ter memória para me contar os seus causos é que ele não consiga marcar os que ele já me contou ou não. Por quê? Porque a gente custa muito aprender. E então, cada vez que eu escuto o mesmo caso do seu Miguel, entre os novos que ele me conta, eu tenho a oportunidade de reforçar algo que eu aprendi da outra vez que ele me contou. Ou então aprender algo novo a partir desta nova vez, que ele conta novamente este caso para mim. Isto é de um valor fenomenal, como praticamente todas as coisas que o seu Miguel me oferece. E nesta última ligação que eu fiz para ele, dentre os casos que ele me conta, ele larga algumas mensagens assim do tipo: pois tu sabe que eu não tive infância, né? Esse é um fato. O seu Miguel, ele saiu de casa com 15 anos porque não aguentou as judiarias do pai. O pai dele, o dia que levantasse a luada, passava o laço sem ter motivo para isso. Simplesmente pela vontade de extravasar algo que estava ruim, eles contavam nos filhos. O seu Miguel, aos 15 anos, não suportou mais isso e saiu de casa.
e só voltou, como ele disse que voltaria, somente para visitar a mãe dele. Desde então, ele trabalhou como peão por algum tempo e muito logo se estabeleceu como capataz. E por onde andou, marcou a trajetória dele como uma pessoa extremamente responsável, caprichosa, dedicada. E na atividade de guasqueiro não foi diferente. Mas o fato que eu chamo a atenção aqui é que o seu Miguel me disse isto mais uma vez. Pois é, Alexandre, sabe que eu não tive infância, né? Então a trajetória dele como guasqueiro foi marcada, de certa forma, por uma vida que começou assim, não tendo infância. Então, é aquela criança assim que aprende a andar sem ter tempo de engatinhar. E aprende a correr sem ter tempo de ter aprendido direito a andar. E a vida segue desse jeito, exigindo sempre esse esforço e essa capacidade de superação. E por que eu estou falando isso tudo? Porque neste aspecto de tentar entender a linguagem dos tentos, o seu Miguel foi uma pessoa que entendeu dentro das possibilidades dele absurdamente. Mas ele entendia assim, no limite do que era necessário para ele fazer o que tinha que ser feito. Mas não tinha muito tempo para ficar ouvindo a conversa dos tentos. E assim mesmo ele ouviu mais do que a grande maioria que está aí, inclusive eu, né? Que sempre tive muito mais tempo que o seu Miguel para parar e escutar os tentos. O seu Miguel, quando estava fazendo um corredor, muitas vezes era arremessando um buçal, que de repente no outro dia ele precisava ir embuçalar um bagual, que de repente tinha arrebentado aquele buçal, então era um remendo, era alguma coisa necessária ao serviço, então ia ter tempo ele para ficar escutando os tentos que ele tinha para dizer, ele dizia, não, faz favor, agora eu tenho que terminar esse buçal porque tenho que ensinar esse beiçudo amanhã a não sentar mais, respeitar as cordas de homem campeiro. Então, gente, as propostas que tem daqui para frente de tentar enxergar as coisas de um jeito diferente, de fazê-las de um jeito diferente, no final das contas, o contrário do que pode parecer para alguns. Não é um desrespeito, bem pelo contrário. É uma maneira de respeitar, de não ficar simplesmente usando de maneira torta, desgovernada, tudo de tão lindo que já nos deixaram. E sim, se o seu Miguel lá dentro da trajetória dentro de guasqueiro teve que aprender a correr sem ter aprendido direito a andar, então eu vou voltar atrás. Em respeito, em agradecimento ao seu Miguel, eu vou querer aprender a andar primeiro. Pra depois correr, que nem ele fez, do jeito que dava. O seu Miguel tem uma guacha que eu digo assim, não existe em museu nenhum do Rio Grande do Sul uma peça com um valor cultural, artístico, histórico, que fale tanto da nossa gente quanto aquela guacha. Não tem. O que esse homem fez foi uma verdadeira, para os recursos que ele tinha, uma obra de engenharia que a grande maioria dos que tentam seguir sem saber o rastro dele não teria condições de fazer. É realmente assombroso. Ele fez um corredor que a gente chama de armação de volta e meia. Ele usou várias voltas. Eu não parei para contar, porque eu sempre que eu encontrasse o Miguel, eu queria mais era escutar ele. Mas é digno de parar e contar o número de voltas que tem ali. E o número de enchimentos que ele deu na armação antes de tecer aquilo. E o alinhamento daquele corredor de volta e meia feito com tento estreito, com aquela quantidade absurda de passadas, eu simplesmente não consegui entender direito até hoje como é que ele fez aquilo. Então limitações que nós vamos ver no jeito antigo, tradicional, de olhar, por exemplo, para corredores, são limitações que o seu Miguel enfrentou e eu não entendi direito até hoje como é que ele conseguiu superar. Eu conversei com ele, perguntei e ele não me deu direito às respostas. Ele disse que seguiu o instinto dele e foi buscando a volta e conseguiu ajeitar. Eu simplesmente não consegui entender até hoje como ele fez coisas que aqui no Rio Grande do Sul nenhum outro fez. Então, todas as propostas que vêm daqui para frente, fazendo esse comparativo com um jeito antigo, tradicional de fazer e que impôs limitações a todos estes que construíram o nosso ofício e que nos entregaram algo tão lindo. Isso, na verdade, é uma atitude, sim, da minha parte de gratidão a eles.
de enriquecer, de tentar elevar esta herança que eles nos deixaram, a partir de agregar novos elementos. Então, peço que, por favor, não me entendam mal. Nós vamos fazer comparativos, então, ao jeito tradicional, convencional, do que foi feito até aqui. E eu convido vocês, quando eu digo que eu convido vocês a reconstruir uma história escrita atentos, em gratidão a pessoas como o seu Miguel, que muitas vezes não tiveram tempo de buscar as coisas que eu vou convidar a todos agora que passem a buscar, para que nós possamos juntos reconstruir esta história escrita atentos, e lá na frente, quando a gente tiver algo lindo para mostrar para o mundo, a gente possa dizer assim: quem despertou a necessidade disso aqui foram os homens que construíram isto antes de nós.